Quais são os 7 princípios de uma pessoa feliz? Inicialmente, precisamos saber o que é princípio. É necessário que saibamos para melhor compreensão. Quais são os 7 princípios? Explicarei cada um deles. Como eles podem tornar uma pessoa feliz? Certamente aplicando-os em sua vida. A importância de viver por princípios. Você quer saber quais são os 7 princípios de uma pessoa feliz? Quem não quer ser feliz? Então assista esse vídeo até o final e saberá quais são os 7 princípios de uma pessoa feliz. Deixe seu like, inscreva-se no canal e faça seu comentário abaixo. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre quais são os 7 princípios de uma pessoa feliz. Afinal, o que é princípio? Princípio é o começo, é o que ocorre ou existe primeiro que os demais, o que fundamenta ou pode ser usado para embasar algo ou razão. Quais são os 7 princípios? Caráter, individualidade, domínio próprio, responsabilidade, submissão, semeadura, harmonia. Como eles podem tornar uma pessoa feliz? Através do caráter e conduta que será explicado no decorrer do vídeo. A importância de viver por princípios. A razão principal por viver por meio de princípios é para treinar a mente para discernir a verdade e o engano. Caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter, esse não vem desde o nascimento, vai sendo gerado, construído, aprendido através de relacionamentos desde o nosso nascimento. O caráter, então, vai sendo trabalhado e construído. E uma vez que não nascemos com o caráter formado, existe sim a possibilidade de ser mudado. Ninguém nasce roubando ou mentindo. Aprende-se com o mundo ao redor. Afinal de contas, o homem é produto do meio onde vive. Então, não podemos esconder nossa falta de educação e o nosso pecado através do temperamento. Eu nasci assim. Porém, devemos tomar uma postura de mudança do caráter. Verificamos onde precisamos mudar e pedir ao Criador para nos ajudar nesse processo de mudança do nosso caráter deformado, para que seja transformado em um caráter semelhante ao do nosso Salvador. Resumindo, caráter se muda, temperamento se controla. O Criador usa todas as coisas para formar caráter em nós. Muitas aflições e provações são necessárias para que o caráter seja transformado e moldado pelo Criador para sermos parecidos com seu Filho. Caráter é revelado quando a pessoa está debaixo de pressão. A pressão da vida é a prova de desenvolvimento para nosso caráter. Sem um caráter desenvolvido, seremos desqualificados. O Criador pode permitir o sofrimento do seu servo para nos aperfeiçoar. Quando nos vemos tão parecidos com o Salvador, que até mesmo o sofrimento não consegue nos afastar dele
e de uma vida piedosa. Hebreus capítulo 11, versículos de 30 a 40. Existem 3 tipos de caráteres: o bom, o mal e o sem. O bom caráter são aquelas pessoas que podem responder conforme a vontade do Criador. Não quer dizer que não erram, mas que estão dispostas a reconhecer seu erro, se arrepender e viver em comunhão com o Pai e com o próximo. O mau caráter são pessoas que lutam contra o Criador, fazendo sempre as coisas erradas. Começam até bem, porém não suportam as provações da vida e rapidamente demonstram o que está no seu interior. E mesmo quando confrontadas pelo Espírito Santo, não se arrependem do seu erro e buscam sempre culpar o outro. Os sem caráter são aquelas pessoas que são levadas pelos outros, sem uma postura diante das adversidades. Querem até acertar, porém estão sempre cocheando entre 2 pensamentos. 1 Reis, capítulo 3, de 5 a 10, Judas, Mateus, capítulo 10, de 1 a 4, e João, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Precisamos entender que caráter não se resolve apenas com uma roupa mais séria, mas é um todo. Se o interior não mudar, não haverá mudança significativa externa. Afinal de contas, o exterior reflete o interior. Ninguém consegue esconder quem é. Uma hora, a essência do ser aparece. Segundo princípio, individualidade. É a originalidade própria de uma pessoa. Personalidade, existência separada ou distinta, ser único. O Criador nos conhece individualmente. Somos indivíduos com características diferentes de todos os outros. Ele não nos criou em série, deu a cada um de nós uma identificação individual, o que nos faz únicos. Em Romanos, capítulo 12, versículos de 3 a 8, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que o Pai repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Esse princípio procura revelar o valor de nossa vida em comunhão, a importância de sermos como o Salvador, porém sem perdermos nossa identidade. Nosso Pai Eterno nos criou de forma maravilhosa e nos formou e teceu manualmente no interior da nossa mãe, como disse Davi no Salmo 139, versículo 19. E nos fez diferentes um dos outros, e temos marcas pessoais que nos distinguem, mostrando que o mesmo Criador teve o cuidado de fazer cada um de forma especial. Por isso, pessoal, devemos viver a vida de comunhão, que é a unidade com a diversidade, e não o coletivismo, onde todos têm que agir e pensar da mesma forma, levando o homem a perder sua identidade. O Criador não criou robôs ou marionetes, criou seres dotados de inteligência e capacidade de discernir e fazer escolhas, que são amá-lo, servi-lo, adorá-lo,
por reconhecermos quem Ele é, e não porque outros estão fazendo também. Cada um tem livre-arbítrio e também prestará conta dos seus atos. Princípio número 3. Domínio próprio. O plano do Criador é que todas as coisas sejam governadas de dentro para fora. Deve existir um balanço entre o interior e o exterior. Quanto mais controle interno houver, menos externo é necessário. Vivemos hoje na Terra como seres humanos sendo treinados para governar futuramente sobre toda a criação do nosso Pai eterno. O domínio e a majestade dos reinos debaixo do todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 27, ou Salmo 149, versículo de 7 a 9, comprovam isso, dizendo que realmente essas coisas são encorajadoras, mas não chegaríamos lá se não passássemos hoje por um pouquinho de submissão, de aflições e sofrimento que nos levem, como ao Salvador, a obtermos domínio próprio ou o governo de si próprio, sem o qual jamais atingiríamos o domínio proposto pelo Criador. Visto que temos tão alta visão e a de reinar com nosso Pai, e por Ele submetamos-nos hoje a todos aqueles que Ele coloca como autoridade sobre nós, para que, estando sob autoridade, possamos tê-la e usá-la para a glória dEle. Princípio número 4. Responsabilidade. A propriedade mais importante que o Criador entregou aos homens foi sua própria consciência. Na consciência se expressam as leis morais do Criador. A consciência, quando tem sido treinada nas verdades das Escrituras e ativada pelo Espírito Santo dentro do indivíduo, se manterá sensível à convicção e correção, discernindo entre o verdadeiro e o falso. Se formos bons cuidadores da nossa consciência, exercitando-a e mantendo-a livre e limpa, temos verdadeira liberdade, não importando as condições externas. Se você é responsável pela sua propriedade interna principal, que é a sua consciência, você será responsável pela propriedade privada, que é externa. Cada pessoa tem a responsabilidade individual de cuidar de si mesma. É nosso dever principal cuidar do que recebemos do Criador: corpo, pensamento, decisões e atitudes. Fazendo isto tudo, poderemos ajudar aos nossos semelhantes. Atos, capítulo 2, Atos 24, versículo 16, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Efésios, capítulo 2, versículo 10 e Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 39. Princípio número 5. Submissão. Quando nos colocamos à disposição da vontade do Criador, Ele nos faz representante dele aqui na Terra, pois é um poder que se recebe e que dá direito para se cumprir um mandato. Implica em autoridade e poder para cumprir o que o Pai ordenou. Em Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21, diz o seguinte: ouve o conselho e recebe a instrução,
para que sejas sábio nos teus dias por vir. E em Provérbios, capítulo 11, versículo 14 e capítulo 15, versículo 22, dizem o seguinte: muitos propósitos hão no coração do homem, mas o desígnio do Pai Eterno permanecerá. Sexto princípio: semeadura. Toda a verdade deve ser plantada, regada e cultivada antes de produzir fruto e permitir uma colheita que vale a pena. Devemos ser diligentes em ensinar e plantar a verdade em nós e nos outros. Viver os princípios é ter segurança e liberdade em nós e nos nossos filhos. Gálatas, capítulo 6, versículos de 6 a 10. Há um processo de semeadura. Antes de semear, precisamos preparar o solo, que é o nosso coração. Jeremias, capítulo 4, versículos 3 e 4. Conhecer o solo antes, tratá-lo antes, é falar sobre uma cura interior, é livrar-se dos maus sentimentos. Semear, não misturar coisas ou pensamentos que não são do Criador em nós. Levíticos, capítulo 19, versículo 19. Cingindo, cuidado com o que entra na mente, com o que vê, com o que ouve, com o que lê. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Já no processo da semeadura, também temos a colheita. Em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29, diz o seguinte: que primeiro a erva, a espiga e o grão cheio na espiga. A folha, ela produz energia que tira do sol. Ela depende de si própria, ou seja, tem domínio próprio, uma relação pessoal com o Criador. A espiga é a forma, a aparência externa do que mudou internamente. A espiga cheia de grãos é o fruto maduro. Então, também existe um processo, tanto no caso da colheita, que segue um processo. Assim como nós também precisamos seguir o mesmo processo. Tudo tem o seu tempo, né? Tempo de plantar, colher e obter os frutos. E existe também a poda. Em João, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: que se produz fruto, haverá poda para que produza mais. Se não produz, será cortado. Sétimo princípio: harmonia. O Criador está em harmonia consigo mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo. A criação está em harmonia e trabalha de acordo com as leis espirituais. O homem foi chamado para viver em harmonia com os outros homens. Humildade, obediência e amor. Em João, capítulo 17, versículo 21, nós encontramos o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que no mundo creia que tu me enviaste. Em 1 João, capítulo 3, versículos de 15 e 16, todo aquele que odeia seu irmão é assassino,
Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que o Salvador deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. A importância de viver por princípios não quer dizer que tem que decorar todas as escrituras, mas que você saiba manejá-la como a uma espada. As escrituras são a verdadeira arma que todo ser humano precisa saber manejar para desbaratar todas as hostes do diabo, porque na realidade nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Onde você estiver, que o nosso Pai Eterno te proteja, guarde e te abençoe. Escrituras Desvendadas com Renato Chagas. Inscreva-se.